Romanos 8, 17 até 27. O apóstolo Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Eu vou ler de novo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, fala conosco, Senhor. Nós temos a Tua palavra, ela foi lida, e que ela seja explicada agora. Usa, Deus, a minha vida, e que o Teu Espírito possa nos ensinar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que talvez ouviu esse texto pela primeira vez pode estar um bocado confuso. Você que talvez leu Romanos apenas uma vez ou algumas vezes pode ainda estar confuso, né? Romanos é um daqueles livros, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma é uma daquelas partes da Bíblia que muitas pessoas evitam porque ela é bastante complexa. O apóstolo Pedro, falando a respeito de alguns escritos do apóstolo Paulo, ele fala, não é, que são coisas de difícil compreensão e que muitas pessoas, elas se aproveitam disso para torcer aquilo que Paulo estava ensinando e fazerem aquilo que elas bem quisessem. Nós vemos então que é preciso um tempo, não é, de oração, um tempo de leitura, um tempo de estudo, para nós entendermos o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma e, consequentemente, para todos nós. Porque o ensinamento da Bíblia é para o nosso benefício. Até mesmo as coisas que estão lá no Antigo Testamento servem para o nosso benefício, porque muitas coisas que foram para os judeus servem para nós, muitas coisas que foram para os israelitas servem para nós. Algumas coisas eram específicas? Eram. Outras coisas nós não podemos usá-las no dia de hoje para a vida da igreja? Sim, mas no modo abrangente e geral das Escrituras, nós sendo descendência de Abrão, por causa da promessa da morte de Cristo lá na cruz, também servem para nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de algumas coisas que são importantíssimas para nós hoje e que nós precisamos observar para que a gente viva essa vida de uma forma que seja não só suportável, mas de uma forma que seja alegre, de uma forma que seja feliz, de uma forma que seja com propósito, de uma forma em que a gente anseie por aquilo que ainda não temos. Nós temos um pouquinho, nós temos, não é, uma amostra, nós temos aquilo que a Bíblia fala que são sombras do que ainda irá acontecer. O texto aqui, ele é muito rico e muito abrangente. Eu queria falar com vocês nessa manhã a respeito da esperança da glória futura. A esperança da glória futura, que é uma âncora para a nossa alma. O que é uma âncora? Uma âncora é aquele objeto que os navios e os barcos têm, que quando eles querem ficar parados no meio do rio, do mar, do oceano, eles jogam para que aquilo possa chegar até o fundo, e por causa do peso que tem, não é? E por causa do jeito que ele é feito, ele se prende ao fundo, não é? Desse lago, desse rio, desse oceano, e ele faz com que o barco fique estabilizado. Uma âncora faz com que a gente fique firme
com que a gente não balance de um lado para o outro, que a gente não ande para o lugar errado, para o caminho errado. Uma âncora faz com que a gente esteja 100% certo de que nós estamos no local correto e estamos esperando a manifestação daquele que disse que iria retornar. A Bíblia diz mais um pouquinho de tempo. Eu gosto tanto dessa expressão, porque ela é portuguesa, não é? No Brasil nós falaríamos mais um pouquinho de tempo. Em Portugal o pessoal costuma falar só um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir, virá e não tardará. Nós estamos vivendo a nossa vida esperando o retorno do nosso Senhor. Só que nós temos que entender que quando ele esteve na terra, ele sofreu, não é? E que por causa desse sofrimento, nós conquistamos aquilo que temos hoje. Não só o sofrimento, a vergonha, mas principalmente a morte e morte de cruz. Por isso, aqueles que já aceitaram o sacrifício que ele fez lá no Calvário, podem dizer que estão esperando o seu retorno e que existe uma salvação reservada para cada um de nós. Mas porque o mestre sofreu, nós precisamos também sofrer. Ele nos disse que nós teríamos aflições ao estar nesse mundo. E ele, na oração sacerdotal de João 17, ora a Deus dizendo: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, se o mestre sofreu, os servos também sofreriam. Mas por causa desse sofrimento, nós desistiremos? É uma pergunta que eu deixo para vocês nessa manhã. Se você olhar para a história de Jesus e ver todo o sofrimento, se você olhar para os ensinamentos de Jesus, você vê que aqueles que são seus servos irão também sofrer. Qual é a sua escolha? Você vai escolher ir em frente, sofrer também, ou você vai pular do barco e a sua maneira de viver a sua vida, tentando evitar o sofrimento que ele é iminente para cristãos ou para não cristãos? Ou você vai encarar o desafio e sabendo que podem vir tempestades e ventanias, mas ele está conosco no barco? Amém? Tem muita gente que pensa: eu não quero compromisso com Deus porque eu sei que vai vir perseguição, eu sei que vai vir ridicularização, eu sei que vai vir zombaria, eu sei que vão vir dificuldades, mas pensa que estando longe de Deus, nada disso vai acontecer. Isso é um engano. Também irão acontecer essas coisas, mas nós não teremos aquele que nos guarda, nós não teremos aquele que, não é, ou melhor, a pessoa que escolhe viver longe de Deus passará por essas coisas todas sem aquele que pode guardar, sem aquele que pode proteger, sem aquele que pode dar uma ordem para os anjos para que possam se acampar ao seu redor e os livrar, sem aquele que pode sondar os nossos corações e as nossas mentes e nos dar alívio no meio da angústia. Então nós temos que pensar sobre isso, olhando para o sofrimento de Cristo e sabendo que esse sofrimento pode vir sobre a nossa vida também. O que nós escolheremos? Nós vivemos num mundo que é caído. Nós, humanos, somos caídos. A Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e toda a humanidade já nasce separada de Deus. Por isso que também é um engano nós pensarmos que por sermos criaturas de Deus somos filhos. A Bíblia fala que nós somos criaturas e passaremos a ser filhos a partir do momento que aceitamos a morte de Jesus e o sacrifício dele na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas olha que interessante, Paulo está falando aqui que nós aguardamos a adoção de filhos. Só que a Bíblia, ao mesmo tempo que fala que nós fomos justificados e nascemos de novo, nós fomos adotados na família de Deus. Mas Paulo está dizendo: essa adoção é parcial, ainda vai vir uma que vai ser a adoção completa, quando vocês já não estarão nesse mundo apenas vivendo nesse corpo, tendo um espírito conectado com Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Haverá um dia em que vocês serão 100%, glorificados justamente do jeito que Cristo foi justificado. Hoje nós somos conhecidos por Deus a 100%, mas a Bíblia fala que nós não conseguimos conhecer a Deus a 100%. Vivemos nessa sombra, como um espelho, principalmente um espelho daquele tempo, que refletia, não muito bem a imagem daquele que estava à sua frente. Os espelhos de antigamente não tinham a tecnologia que tem hoje, era um borrão que dava a ideia de uma imagem. Por isso também que a Bíblia fala que nós vivemos nesse mundo e somos pessoas que com o andar da carruagem da nossa vida diária,
Nós às vezes nos olhamos no espelho e quando viramos as costas já esquecemos de como somos, não é? Porque a nossa humanidade e carnalidade faz com que a gente mude a todo instante. Pessoas inconstantes, como diz Tiago, pessoas que são levadas de um lado para o outro como as ondas do mar. Olha só, a queda lá no Éden, ela atingiu a humanidade, como eu falei, entrou o pecado no mundo, mas não afetou só os seres humanos, afetou toda a natureza. Nós vemos aí o mundo sofrendo, não é? Tem gente que diz que o mundo está acabando, por quê? Porque as reservas naturais elas estão se esgotando, não é? Para muitos existem muitas pessoas nesse planeta para poucos recursos, não é? A natureza sofre, a natureza geme, os animais, as plantas, não é? Os peixes, as aves, nós vemos a natureza se degradando, não só os humanos. E quando a gente vê isso tudo à nossa frente, esses desafios que não é, são nos apresentados, talvez nós fiquemos com medo, talvez nós fiquemos com receio. Como que vai ser nós atravessarmos ainda esse tempo aqui nessa terra que nos falta, não é? Sem saber direito aquilo que nos espera. Tem gente que não está querendo ter filhos porque tem medo do futuro e tem receio de não saber lidar com essas crianças e educá-las, não é? Diante de todos esses desafios que se apresentam hoje em dia. A gente liga a TV, as leis estão mudando. A gente lê o jornal, as leis que estavam mudando já mudaram e estão mudando de novo, não é? Nós não conseguimos nos posicionar direito porque as coisas elas mudam numa velocidade tão grande que a gente pensa assim, como que nós vamos atravessar o amanhã? É ou não é? Ou só eu que às vezes penso isso e só eu que oro sobre isso? Todos nós ficamos às vezes com receio. O que será de mim daqui a 1 ano? O que será de mim daqui a 10 anos? Nós que somos imigrantes, será que estaremos em Jersey? Será que estaremos no Brasil? Será que estaremos em Portugal? Será que estaremos na Madeira? Será que vamos estar no Japão? Falei com o Paulo ontem, não é, Paulo, lá na escolinha, talvez até na Austrália, a gente não sabe, vivendo lá com os cangurus e com as aranhas desse tamanho, e com os jacarés maiores ainda, nós não sabemos, e às vezes isso causa estresse, não é mesmo? Porque o mundo ele se corrompe, não só nós. Se você já reparou lá em Gênesis, você já deve ter se dado conta de que não é, Deus criou tudo perfeito, e Ele falou, tudo que eu fiz é muito bom, não é? E que o homem foi criado para viver eternamente. Mas aí entrou o pecado. E aí Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E aí o homem deixou de ter essa eternidade disponível para ele. Mas até os primeiros que viveram nessa terra viviam muitos anos. Nós vemos, não é, pessoas vivendo 900 anos, 800 anos, 700 anos. Não é? Existe um que é bem famoso, que é o mais velho deles todos, que é Matusalém. A gente diz que quando uma pessoa ela já está fazendo hora extra aqui nessa terra, né? Lá vai o Matusalém, porque a pessoa já está avançada de idade. Aqui em Jersey a gente vê muitas pessoas, né? Até mesmo com 100 anos. Mas o que são 100 anos comparado com 900, gente? E o que são 900 comparado com a eternidade? Mas o mundo está corrompido. E por causa dessa corrupção, nós vemos aí sinais de fraqueza e de morte em todo lado. Não só nos humanos, mas também na natureza. Olha só o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Os sinais de fraqueza e morte estão presentes na criação. Ela não pode redimir-se nem libertar-se a si mesma. A queda dos nossos primeiros pais atingiu não apenas a raça humana, mas toda a criação. Somos seres caídos, vivendo numa natureza caída, somos seres mortais, em cuja natureza os sintomas da morte estão presentes. Gênesis 3, 17 a 19 diz que a terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Por causa da queda, a terra foi amaldiçoada por Deus. Deus falou para o homem, agora você vai trabalhar, amigão, você vai suar e você vai da terra tirar o teu sustento, mas ela não vai te ajudar. A terra não vai ser boazinha com você, ela vai dar cardos e abrolhos. Ou seja, sofrimento, cativeiro, corrupção, tudo isso Paulo aborda nesse texto. A criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e será redimida do cativeiro da corrupção na glória de Deus e na glorificação dos salvos. Paulo está abordando, sim, está tudo errado. Já naquele tempo, nós estamos longe de Deus e por causa disso a nossa natureza sofre. Sim, a natureza em geral também sofre por causa da degradação do pecado.
mas existe um dia, e esse dia está se aproximando, em que tudo será restaurado. A criação amaldiçoada por causa do pecado será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos. Essa redenção do cativeiro vai se dar no dia em que Jesus voltar. O que é o cativeiro? É aquele lugar que nos mantém cativos, é uma prisão, não é? É aquilo que nos prende, é aquilo que nos força a ser escravos. Tudo isso acabará, não só para nós humanos, mas também para toda a natureza. Quando o Senhor retornar, quando o Senhor salvar aqueles que são seus, e quando o Senhor fizer novas todas as coisas. Amém? É por isso que toda a criação é representada na Bíblia como que esticando o pescoço para enxergar o que acontece, ou o que vai acontecer lá na frente. Nós somos curiosos, não somos? Não somos? Se eu pegar meu telemóvel e eu colocar um vídeo do YouTube, e a Olivia, minha filha mais nova, ouvir, ela sai da onde ela está para vir ver o que eu estou vendo. É eu pegar, se eu ouvir aquilo no silêncio, ela não sabe o que eu estou vendo. Mas se ela escutar uma música, alguém falando, ela já vem, bota a cabecinha assim, para ver o que eu estou vendo. De tão curiosa que ela é. E aí, às vezes, até eu brinco e falo, você é curiosa, hein, filha? Mas é melhor que os filhos sejam curiosos, porque assim eles vão aprendendo outras coisas, não é mesmo? Eles vão se desenvolvendo muito mais do que nós alguma vez pensávamos que podíamos nos desenvolver. Mas o certo é que a criação toda está assim. A gente está espreitando para saber o que vai acontecer lá na frente. O que vai acontecer daqui determinado período de tempo. Lá, não é? Naquele dia, naquele precioso dia, como que as coisas vão ser. Essa criação fica esticando esse pescoço, tentando contemplar a revelação dos filhos de Deus. Paulo fala que é uma expectativa ardente da criação. O dia que os filhos de Deus forem revelados. Você pode estar pensando assim, pastor, esse texto fala a respeito dos filhos de Deus, os crentes, os cristãos, aqueles que estão na igreja já são salvos, dizerem para o mundo, nós estamos aqui e vocês precisam olhar para nós porque nós temos a mensagem redentora de Cristo. Não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a criação, ela aguarda o dia em que Jesus volte para salvar a igreja e restaurar Ele todas as coisas. Porque nós não conseguimos restaurar, por mais que a gente ame os cachorrinhos, por mais que a gente tente cuidar das baleias, por mais que a gente se aliste no Greenpeace, não estou dizendo que isso tudo é errado, é mais que certo, porque nós somos chamados a cuidar da criação de Deus. Mas nós não conseguiremos transformar pelo nosso esforço, compromisso, responsabilidade, seriedade, o mundo e o jeito que as coisas estão sendo feitas. Mas Ele pode, amém? E um dia Ele vai voltar, não só para nos glorificar, para que sejamos como Cristo, e aí podemos entrar no céu, mas também para restaurar todas essas coisas do mundo caído. Porque a Bíblia diz que Ele voltará e fará com que todas as coisas voltem a ser como eram no início, como eram no Éden, novos céus e nova terra. Eu queria falar sobre 3 coisinhas, mas são rápidas. O primeiro, o que suportamos nessa vida valerá a pena no longo prazo. O que nós suportamos nessa vida valerá a pena no longo prazo. Olha o verso 18, o que ele diz. Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo tinha uma convicção, uma certeza. Olha o que ele fala, porque para mim eu tenho por certo. Não é um achismo. Não é aquela coisa que a gente não tem certeza e fala assim, eu penso que, eu acho que, talvez seja. Não, ele fala, eu tenho por certo. É uma certeza, é uma convicção. Aquilo que nós passamos aqui de sofrimento não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Não é revelada por nós, ela é revelada em nós. Só Cristo pode fazer. Só Deus tem esse poder. Nós não conseguimos, nós não nos salvamos, nós não nos redimimos, nós não nos enxertamos, nós não nos justificamos, só Ele consegue fazer isso. Tudo é milagre do Senhor, amém? Você pega uma caneta de uma cor específica e vá riscando na sua Bíblia todas essas passagens que falam a respeito daquilo que Deus consegue fazer e que você não consegue, e você vai se surpreender com o tanto de coisa que tem lá, para você ver e para eu ver que nós não temos o poder de fazer nada. A Bíblia diz que nem, não é, de
crescermos um danoninho, nem de conseguirmos saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós não temos o poder de fazer uma folha de uma árvore cair, que dirá algo relacionado à nossa salvação. O que suportarmos nessa vida valerá a pena no longo prazo. Observe, preste atenção nisso, Paulo não está desvalorizando o sofrimento humano. Ele não está passando um pano naquilo que nós sofremos aqui. Poucas e boas, não é? Toda dificuldade, todo choro, toda lágrima, de jeito nenhum. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai falar, como lemos, né, que o Espírito nos ajuda a orar como convém, porque ele não fecha os olhos para o nosso sofrimento. Ele foi um homem que sofreu muito. Jesus também, não é? Deus sabe o que é sofrer, porque ele saiu do céu e veio aqui viver como homem para ter esse tipo de empatia conosco e poder assim, não é, ser a propiciação para o nosso pecado, tomando o nosso lugar na cruz. Então Paulo não está dizendo aqui, olha, eu não considero o sofrimento de ninguém. Não é isso. Só que ele está dizendo, eu sei o sofrimento porque eu também já sofri muito e ainda vou sofrer. Apedrejamento, não é? Injúria, difamação, mentiras, prisões, chibatadas, chicotadas, agressões, apedrejamentos. Mas ele fala, não posso comparar isso, nem consigo comparar isso com a glória que ainda vai ser revelada em mim e em todos aqueles que creem. Eu estava vendo um podcast no YouTube, e olha só quem eram os entrevistados. Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, e o Eminem, sabe aquele cantor de rap americano? E apareceu no meu feed assim do YouTube, e eu falei, olha só que combinação, né? Mike Tyson, um dos homens mais temidos do mundo, e o Eminem, um daqueles cantores que canta mais rápido do mundo. Muitas vezes ele canta, você não entende nem as palavras que ele está falando, porque ele é daqueles rappers que, não é, tem esse estilo aí, essa velocidade de liberar as palavras para fora da boca. E eu achei interessante, e eu cliquei lá para poder ver. E a conversa era o Mike Tyson perguntando sobre as filhas do Eminem. Eu falei, olha só, o Mike Tyson entrava no ringue tentando matar as pessoas praticamente, e agora está preocupado com a filha do outro. E ele falou, as minhas filhas estão indo muito bem, graças a Deus, tal, Deus tem sido bom comigo, a filha mais velha já se formou na universidade, a filha mais nova está entrando na universidade, eu tenho muito orgulho delas e tal. Aí o Mike Tyson falou assim, ficou calado, e a câmera focou nele, ele ficou meio emocionado, e ele falou assim, parabéns, porque nós que somos famosos e temos dinheiro, temos filhos completamente arrebentados, porque eles não sabem o que é dificuldade. E aí ele concluiu com uma frase que diz o seguinte, sem dificuldade não há progresso. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que nós estamos aqui muitas vezes sofrendo para nós nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, para nós progredirmos, para nós avançarmos, para nós melhorarmos, para nós sermos aperfeiçoados, para nós chegarmos à maturidade, à estatura completa de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Amém? Paulo diz que os sofrimentos dele contribuíram para a expansão do Evangelho. Paulo diz que os sofrimentos dele completavam os sofrimentos de Cristo. Se nós olharmos para Jesus, o nosso modelo, não é, primeiro, e se nós olharmos para esses ícones do cristianismo, o que nós podemos esperar? Mas ele diz, suportem tudo, porque a glória que vai ser revelada, ela é muito maior do que esse sofrimento. Olha só, 2 Coríntios 4, 8 e 9, e depois o 16 e 18 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Eu falei desesperados, né? Desamparados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso não desfalecemos, do 16 ao 18, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você pode dizer amém por isso? A nossa leve e momentânea, às vezes parece que o mundo está caindo na nossa cabeça, mas Paulo diz que ela é leve e momentânea, porque
o peso de glória muito excelente está esperando por nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que eu falei antes? Que a criação ela está na pontinha dos pés, tentando espreitar por cima do muro o que vai acontecer lá na frente. E olha o que Paulo fala aqui, que nós não atentamos naquilo que nós vemos. Nós atentamos naquilo que não se vê, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A gente vive por fé, a gente agrada a Deus através da nossa fé, a gente é salvo por causa dessa fé. Amém? E para terminar esse primeiro ponto, que é, suportamos nessa vida dificuldade sim, mas não se pode comparar com a glória que está esperando para ser revelada em cada um de nós. Amém? Para terminar esse primeiro ponto, já que nós falamos do Mike Tyson, um boxeador, eu quero terminar com o exemplo do Rocky Balboa. Vocês conhecem o Rocky Balboa, não conhecem? Os mais novos aí, eu acho que não, mas os mais da minha idade, assim, com certeza. Rocky Balboa, um boxeador, no cinema, interpretado por Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, vocês conhecem, um dos principais atores aí, né, de Hollywood de todos os tempos. Rocky Balboa, filme ganhador de Oscar, melhor roteiro original em 1900 e bolinha, há muitos anos. E aí, o Sylvester Stallone interpretava o Rocky Balboa, um pugilista de origem italiana que era americano, não é? E que chegou depois de muita dificuldade, passou pela pobreza, mas conseguiu chegar ao topo do mundo e se tornou campeão mundial. E aí, não parou no primeiro filme, né? Porque quando faz sucesso de bilheteria, vem a sequência. Rocky Balboa, acredito que esteja no 6º filme. Até no ano passado saiu mais um, Rocky, não é? E vale a pena ver, é interessante. Olha o que ele diz. Em um dos filmes, ele está ensinando o seu filho, que já era também adulto e também tinha se tornado um lutador. Mas era um menino arrogante, um menino vaidoso, um menino que não gostava de escutar os mais velhos. E, por incrível que pareça, não gostava de ouvir o seu pai, que já tinha sido campeão mundial e já tinha passado por tudo aquilo que ele estaria prestes a passar. E ele diz assim: não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Amém? Primeiro ponto, o que suportamos nessa vida valerá a pena no longo prazo. Não importa quanto a gente apanha, tem que seguir lutando, porque um dia a vitória chegará. É assim que se ganha. Amém? Segundo, toda a criação aguarda ansiosamente a redenção final. Vamos ler do 19 ao 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós não estamos sujeitos à vaidade por causa da nossa vontade. Deus nos sujeitou a isso. A partir do momento em que Adão e Eva escolheram o pecado entrou na humanidade. Obra, não é, da criação de Deus, poder do Senhor que está sendo manifesto todos os dias na vida das pessoas. Porque nós não sabemos quando precisamos de salvação, a não ser que nós não tenhamos essa salvação. Nós não sabemos que precisamos de um Salvador, a não ser que não tenhamos esse Salvador. Nós não sabemos, não é, o quanto nós precisamos ter alegria, felicidade e esperança, se nós não estivermos lá no fundo do poço. Toda a criação aguarda ansiosamente a redenção final. Nós vemos aí que toda a criação foi caída. Toda a criação, por causa do pecado do Éden, deixou de ter a natureza humana e passou a ter essa natureza de pecado. Paulo compara, então, o anseio sincero e ansioso da criação com o gemido de uma mulher no parto. Olha o que ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. É como se uma mulher estivesse prestes a dar à luz e ela tivesse dores de parto. As contrações são as dores da criação, mas a criação ela geme por causa do pecado, mas não por falta de esperança. Ela geme porque ela sabe que um dia virá a redenção. A mulher ela geme e ela tem dores porque o nascimento de uma nova vida está prestes a acontecer, é ou não é? E a mulher
suporta isso e passa por isso porque ela sabe, daqui a pouquinho uma nova vida vai estar nos meus braços. Não é uma situação de sofrimento, de desespero, não é uma situação em que a morte é iminente. Pelo contrário, é uma situação que vai se transformar em alegria, em contentamento e em vida. Toda a criação aguarda ansiosamente por isso. Calvino dizia o seguinte: os gemidos são dores de parto, não dores de morte. Falando a respeito desse texto, esses gemidos da criação são dores de vida e não dores de morte. A humanidade não está sozinha esperando ser redimida. Toda a criação espera, gemendo o dia que Deus restaurar todas as coisas. A natureza sofre, é só olhar ao redor, não é? É só olhar ao redor. Se para de chover, falta água, não é mesmo? Muitos rios, muitos lugares onde a água era potável, agora é esgoto. O rio Tietê, lá em São Paulo, ele corta a cidade. Você não aproveita uma gota daquela água, porque ela é poluída. Quantos lugares nós vemos que é assim também? Quantos lugares que nós vemos a vegetação morrendo, os animais morrendo, os peixes morrendo, as aves morrendo. Eu tenho um amigo que ele gosta de pescar. E ele gostava de ir sempre no mesmo lugar pescar, mas nesse lugar o peixe estava meio raro, estava sendo difícil ele ter sucesso. E aí, o que ele fez? Ele resolveu facilitar o trabalho dele, ele foi para perto dos barcos, para pescar aonde os barcos ficam, porque lá tem peixe, e lá ele descobriu que dava peixe. Só que do mesmo jeito que ele descobriu que lá ele pescava muito peixe, lá também ele descobriu que os peixes que ele pescava não podiam ser comidos, por causa onde tem muito barco, tem muito óleo, né? Tem muito detrito, tem muita coisa que é nociva ao ser humano. Isso nos mostra como anda a criação. Mas um dia, na revelação dos filhos de Deus, no dia do Senhor, tudo isso vai ter um fim e Ele restaurará todas as coisas. Eu quero ler alguns textos com vocês. 1 Pedro 3,7. Mas pela palavra, os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do julgamento, a destruição dos ímpios. 1 Pedro 3:11, 13. Porque todas essas coisas estão sendo destruídas dessa forma. Que tipo de pessoa você deve ter? Você deve ter em comportamento santo e piedoso, enquanto espera e apressa a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão destruídos por sendo queimados, e os corpos celestes derreterão enquanto são consumidos pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais reside a justiça. Apocalipse 21, do 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Um dia todas as coisas serão restauradas, novos céus, nova terra, a Jerusalém celestial desce do céu, os homens não mais chorarão, os homens não mais sofrerão, os homens não mais derramarão lágrimas, amém? Não haverá mais sofrimento, não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia! Tenha essa esperança. Toda a criação aguarda juntamente conosco. Mas um dia o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Um dia haverá unidade, paz e harmonia. Isaías 11, 6 a 9, olha só o que a palavra diz. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Você consegue colocar uma criança perto de uma serpente? Só lá no Oriente, né? Lá no Oriente eles fazem umas coisas doidas, mas nós não faríamos, né? Você vê
Se existe a possibilidade do lobo viver junto com o cordeiro, existem os pastores de ovelha para justamente evitar que o lobo venha comer as ovelhas. O leopardo consegue se deitar junto com o bode. O bezerro, o leão e o novilho, o gordo pastando juntos. Se o leão vê o novilho, o gordo do lado dele, meu amigo, minha amiga, já era. Uma criança os guiará. Você deixaria uma criança, a não ser que ela trabalhe no circo, próximo do leão? E mesmo assim, não sei. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, criança colocará a mão no ninho da cobra, ninguém fará mal. Pensa num mundo sem mal. Pensa num mundo em que você transita, vai e vem, anda para lá e para cá, e não existe maldade, não existe injustiça, não existe drogas, não existe pessoas mal intencionadas, não existe pedófilos, não existem assassinos, não existem ladrões. Pensa nesse mundo. É a promessa de Deus de restaurar todas as coisas. Nada causará destruição em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês sabem que a gente vive num mundo que majoritariamente é composto por água, né? Olha o que o texto está dizendo. Que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem os mares. Vai ser uma abundância. Terceiro ponto. A nossa redenção reside, a nossa redenção reside na esperança e não na perfeição. A nossa redenção reside na esperança e não na perfeição. Como eu falei, se dependesse da nossa perfeição, chapéu já era, não dava. A gente faz certo agora, daqui meia hora a gente faz errado. A gente acerta hoje, amanhã a gente já mete água por todos os lados. A gente dá um passo certo nessa semana, na próxima a gente pisa na bola e mete a pata na poça. E é assim mesmo. Mas por causa do Senhor, nós teremos a redenção completa. Verso 23. Nós que temos as premissas do Espírito. Olha só, quando a Bíblia fala de premissas, a Bíblia fala de uma primeira parte. Por isso que eu falei no início. Paulo falava da completa adoção de filhos. Por enquanto nós estamos adotados, enxertados nessa videira, não é? Juntamente com o Senhor nós conseguimos levar a nossa vida adiante, por causa dele nós temos a nossa salvação. Mas um dia isso tudo será completo. Nós que temos as primícias, embora já tenhamos recebido tanto, ainda estamos gemendo dentro de nós por mais. Por mais. O cristão tem que ser um inconformado. Na quinta-feira eu falei, nós gastávamos tempo, dinheiro, recursos, saúde na prática do pecado. Hoje nós somos libertos, perdoados. Por que nós não vamos nos esforçar para agradar a Deus? Nós gastávamos, nós despendíamos, nós passávamos tempo, nós nos esforçávamos para satisfazer os desejos da nossa carne e pecarmos. Por que hoje, servindo a Deus, nós vamos nos cortar? Nós vamos, não é? Deixar de nos esforçar, nós vamos fazer as coisas de maneira mal feita, sem excelência. Paulo faz aqui a transição do anseio da criação para o nosso anseio, o anseio de que esse dia possa chegar logo e a gente possa ser liberto pelo Senhor, e essa escravidão da carne e do pecado possa acabar de uma forma definitiva, porque nós fomos perdoados, e por causa da morte, Jesus, ele interrompeu o poder do pecado sobre o crente, mas a gente sabe que a nossa natureza, ela é pecaminosa, e o apóstolo Tiago diz que nós somos enganados, não é? Engodados, nós somos atraídos por causa das nossas concupiscências, dos nossos desejos, não é? Pecaminosos, faz parte do homem, mas vai haver um dia que isso tudo também vai ser exterminado, e a gente vai poder viver sem esse anseio de satisfazer a carne, e completos com o anseio de satisfazer o nosso espírito. Naquele dia nós seremos redimidos e teremos um corpo glorificado. A habitação do Espírito de Deus hoje é somente uma amostra daquilo que está à nossa frente. Naquele dia, tudo aquilo que foi perdido no Éden será reconquistado pelo Senhor para todos nós. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos,
o som da trombeta, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? É necessário que a gente passe pelo que estamos passando, para que um dia aquilo que é corruptível seja incorruptível, aquilo que é mortal se transforme em imortal. E aí sim, todas as promessas de Deus se concretizarão na nossa vida. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo porque têm experimentado as premissas do Espírito. Nós temos sentido aquele gostinho do que é viver no Espírito. O que é a vida eterna? A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Cristo que foi enviado por Deus e ao próprio Deus. Essa é a vida eterna, não é? A gente fala que estamos esperando a vida eterna, estamos, mas nós passamos a vivê-la aqui nessa terra. A partir do momento que aceitamos a Jesus, temos os nossos pecados perdoados, porque eu conheço agora a Deus e ao Cristo que foi enviado por Ele para morrer no meu lugar. Só que eu conheço em parte. Esse gostinho está na nossa boca. A gente experimenta o seu poder, os seus milagres, o seu cuidado, o seu afeto, não é? O seu agir, mas um dia nós experimentaremos isso a 100%. Olha o que o Hendricks diz: o que os cristãos já possuem os faz famintos por mais, ou seja, pela salvação em toda a sua plenitude. Gememos em desconforto, desejando ardentemente o futuro. Esses gemidos não são soluços da alma movidos pela desesperança, mas o anseio ardente daqueles que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública de sua adoção como filhos de Deus. Olha o que o texto diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É isso que Paulo quer dizer para nós, que nós estamos aguardando a glorificação, a manifestação pública do dia que Deus falar: eu estou adotando vocês, não somente como primícias, mas agora de uma forma completa. Vocês não agora viverão só as sombras, agora vocês viverão a 100% aqui comigo, do meu lado, no meu reino. E a Bíblia diz que esse reino é um reino que não tem dor, que não tem lágrimas. É um reino que nem precisa de luz, porque a glória do Senhor ilumina. É um reino que não tem portas, porque não haverá ladrão, não haverá maldade, não haverá corrupção. É um reino tremendo, que nós estamos ansiando que venha. Nós estamos ansiando, pelo menos eu estou, e eu acredito que você também. Todos aqueles que já aceitaram Jesus, aqui, lá em casa, em todos os lugares dessa terra, anseio por mais do Senhor. Nós temos as premissas, é tão gostoso. Imaginou? Imagina aí. Imagina comigo. Você tem as premissas do Espírito, dos milagres, da presença. Você tem as premissas da glória. Imagina o que é ter 100%. Para finalizarmos, Hebreus 6, 19 e 20. Diz que a esperança cristã é uma âncora para a alma, segura e firme, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. A esperança é uma âncora segura e firme, que nos faz entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, atrás de Jesus, que já entrou lá primeiro em nosso lugar e conquistou tudo aquilo que nós precisamos para entrar lá e permanecer, para que a gente possa, com ousadia, entrar no Santo dos Santos, que a gente possa, com essa vontade de estar com o Senhor, entrar por essas portas. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado, estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença do pecado. Vocês conseguiram ver a diferença aqui? Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. Romanos 8, diz: já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo que estão sendo salvos do poder do pecado. Por quê? Porque por causa daquilo que Jesus fez, nós temos hoje o dever e também a oportunidade de fazermos a nossa escolha. Como foi falado na quinta-feira, eu posso dizer não ao pecado e me recusar a pecar. A Bíblia diz para eu fugir da aparência do mal. A Bíblia diz para eu me posicionar e buscar uma vida de santidade, porque sem santidade eu não verei a Deus. Então, por causa daquilo que Jesus fez, não é mesmo? Nós já não temos condenação sobre nós,
por causa daquilo que Jesus fez, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, porque hoje nós podemos ser espirituais e dizer não ao pecado. Mas ele diz, ainda seremos salvos da presença do pecado, quando não haverá mais pecado no mundo. E tudo aquilo que acontecer será dirigido pelo Senhor. Amém? Não é uma maravilha, igual diz o pastor Elias Dantas? Isso não é a maravilha das maravilhas? Não é uma maravilha, tem que fazer igual a voz de, maravilha das maravilhas. Não é? Por fim, nós podemos ficar de pé. E eu vou ler mais dois, ou melhor, mais dois textos. 2 Coríntios 4,18. Por isso, fixamos os olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois os que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E 1 Coríntios 4, do 16 ao 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Fica na pontinha do pé, olhando por cima do muro, e esperando, porque o Senhor vai se revelar um dia, e vai nos livrar de tudo isso que nos atrapalha, tudo isso que nos machuca, tudo isso que nos deixa triste, tudo isso que nos deixa preocupados, tudo isso que nos deixa angustiados, tudo isso que nos deixa depressivos. Eu só quero terminar lendo de novo o versículo 21, que diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí o 23 diz, não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito. Amém? O 24 e o 25 diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Vou dar só mais um exemplo, vocês estão de pé, aguenta aí. Se você está esperando o comboio ou esperando o autocarro, e você não vê ele lá no horizonte, você está esperando. E você tem a esperança que ele chegue, para você pegá-lo e ir para o seu compromisso. A partir do momento que você o vê lá no horizonte, você ainda o espera, mas sem aquela esperança. Agora você tem a certeza, ele está ali, é questão de segundos para ele estar aqui, não é? Aqui Paulo está dizendo, olha, a esperança que não vê é a verdadeira esperança. Você não sabe onde o comboio está, você não sabe onde o autocarro está, mas você conta com a presença dele ali para que você possa pegá-lo. A nossa fé não é aquela que está enxergando o autocarro e o comboio ali. Porque isso não é fé. Já é um fato consumado. Não é? Por isso que a fé é a certeza das coisas que aquilo que nós esperamos. Certeza das coisas que nós estamos esperando. Não é? É a convicção de que elas irão acontecer. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tira o relógio do pulso. Você está na estação do comboio ou do autocarro. Não viu ele ainda vindo no horizonte. Não fica olhando para o relógio. Não fica angustiado. Aquele que há de vir virá e não tardará. Você só pode olhar para o relógio para ter certeza da urgência do seu chamado, para você fazer a obra, para você fazer o que Deus está te pedindo, para você viver em santidade, para você evangelizar, para você ajudar a povoar o céu, para você agradar ao Senhor nos anos que te restam aqui. Mas não para você crer que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Esperança, olha o que o texto diz, que não vemos, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Sem angústia. Sem atropelar as coisas.